Ricardo Baronovski, essa decisão, muito bom dia primeiro, essa decisão do presidente Bolsonaro gera uma nova crise com o STF? Bom dia, Kenzo. Bom dia, mestre Boris. De tédio, brasileiro não morre. Diz o artigo 2º da Constituição que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Pode chocar aquele que não é do ramo jurídico, mas a Constituição prega a harmonia entre os poderes e é tudo que nós não estamos vendo. Eu vou isolar um pouquinho o mérito, porque o mérito a gente já se debruçou ontem, na qual são falas reprováveis, e quando escolhemos parlamentares não desejamos que ele use esse tipo de discurso que não convence ninguém. Aliás, não precisa de muito estudo para utilizar adjetivações e não combater argumentos. Aliás, é importante que os nossos parlamentares, que são os responsáveis pela execução da lei, pela elaboração da lei, tenham noção do que estão fazendo. Então, esse tipo de discurso é aquela liberdade sem responsabilidade que abordamos ontem. Agora, em relação à forma, eu trago aqui 5 pontos, né? Então, desde ontem, foi mais ou menos lá pelas 9, 10 da noite, quando surgiu esse fato, me debrucei, revigorei alguns livros de direito, ouvi várias opiniões, liguei para colegas que são muito especializados nesses temas e queria trazer 5 reflexões jurídicas sobre a questão da graça, também chamado de indulto individual. A primeira pergunta que se faz, Kenzo, é se o presidente da República pode fazer isso. Pode. Formalmente, o artigo 84, inciso 12, atribui uma competência privativa e discricionária ao presidente. Quer dizer, a decisão é dele. Não me interessa se o fato é bom, se o fato é ruim, é uma atribuição jurídica do presidente, como outrora outros presidentes da República já fizeram. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que a gente faz é quais são os efeitos da graça, porque aqui tem surgido muita polêmica. Aliás, o próprio decreto traz algumas divergências. A doutrina é pacífica. A graça atinge apenas os efeitos primários da condenação, ou seja, o cumprimento da pena. A graça não atinge os efeitos secundários, muito menos a inelegibilidade. Ele continua reincidente, ele continua respondendo pelos efeitos de natureza civil e a perda do seu cargo. Quer dizer, este decreto de graça não atinge os efeitos secundários da pena. A terceira pergunta que a gente pode fazer, tentando fazer uma pincelada completa sobre o tema, é se a natureza do crime praticado, e eu vi alguma divergência, foi crime de opinião, não foi, não me interessa. Não, esse decreto não debate o mérito do que foi feito. Apenas deve-se debater a forma. E a Constituição é muito clara, ela só proíbe a graça em 4 hipóteses: terrorismo, tráfico, tortura e crimes hediondos. Vou repetir: terrorismo, tráfico, tortura e crimes hediondos. A conduta do parlamentar não se enquadra em nenhuma dessas 4. E as exceções não se interpretam restritivamente, ou seja, não há vedação em razão da natureza do crime. A Constituição não fala isso em momento algum. Se é bom ou se é ruim, a gente não está analisando. A quarta pergunta que a gente faz agora fica mais emocionante, né? Se a graça pode ser questionada no STF. Pode. Tanto pode como outrora já foi questionada. Já foi questionada, isso aqui me dá ensejo para a quinta e última pergunta que eu trago. O que será que o STF, quando isto for questionado, é questão de tempo para essa graça subir para o pretório excelso? O que será que o Supremo vai dizer? Bom, temos um precedente, não é a jurisprudência dominante, mas tem um precedente, curiosamente, do ministro Alexandre de Moraes, e eu peço licença para a lei, que é a ADI 5874. Ele fala assim, ó, há a possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência príncipes, né? Que é essa clemência, este perdão concedido, que gera extinção da punibilidade, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do presidente, que poderá, dentre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que é de interesse público. Então, se o Supremo seguir a sua jurisprudência, provavelmente não poderá entrar em mérito. Mas será que vem aí uma superação de entendimento? É o capítulo 2 ou 3 desta novela que o Brasil se instaurou.